Estamos aqui mais com um vídeo misturado com podcast, é isso? A gente Exato. vai fazer um bate-papo hoje e esse áudio a gente tá acreditando, crendo que vai pro podcast. Vai, né? E vai. Vai. Tem que acreditar. Uma grande vontade que eu tenho de fazer podcast, batendo um papo. E a gente vai bater hoje um papo, né, Zé? Sobre... Então, quero trazer o seguinte. Eu tava conversando com os amigos meus num churras algumas semanas atrás. Churras e churrasco. Isso, um churrasco. Para as pessoas de mais idade como eu. Todo mundo sabe o que é churras, né? A gente fala fez, então... Vai. Esse mundo preguiçoso que a gente abrevia tudo. Aí, tava conversando, aí um pessoal que é da minha idade, né, mais velho, assim, 35 anos, falou o seguinte: Zé, esses jovens de hoje em dia, que eles sabem que a gente tá lidando com isso, esses jovens de hoje em dia estão muito sem rumo, não sabem o que fazer, estão muito cheios de mimimi, estão muito com isso, muito aquilo. E aí eu falei assim, se eles estavam percebendo que na verdade a gente exige do jovem uma coisa que às vezes a criação não dá. E a gente acha que quando o jovem, o adolescente, já completa 18 anos, ele obrigatoriamente tem que saber de um bocado de coisas que talvez a criação dele não deu. Quando tem que ter 25, ele tem que virar um adulto que a criação dele não preparou para ele ser. E quando ele tem 30, ele tem que ter família, cachorro, gato, papagaio e escrever um livro. Mas a criação que ele recebeu da família dele também não possibilitou isso. E ele tem que de alguma maneira se virar nos 30, porque teoricamente todo mundo se virou, o que é mentira, todo mundo tem problema. E aí eu queria discutir isso com você hoje, porque eu acho interessante as pessoas da minha idade não perceberem talvez as falhas de criação que houveram com a gente e ainda assim apontarem falhas dos adolescentes de hoje, sem saber que na verdade essas falhas é causada talvez pela criação ou pela falta de criação. Assim, a gente acha que as habilidades elas nascem, né? Aos 18 anos nascem uma habilidade, aos 25 nascem outras habilidades, na verdade são habilidades que são construídas ao longo da vida. Existem duas histórias, assim, eu acho que há uma tentativa de culpar uma geração, né? A geração do mimimi, a geração que deu errado, a geração que não tem mertiolate, que isso, que aquilo, que a gente usou mertiolate que doeu, que não usava cinto e sobreviveu, como se fosse uma característica da geração, como se fosse um defeito da geração, como se fosse uma coisa deles, nasceram assim, né? E a gente precisa entender que, na realidade, o que fizeram com a gente, as dificuldades que nós passamos, as coisas que nós aprendemos foi o que nos construiu a ser o que somos hoje. É óbvio que chega uma certa idade que você precisa dizer, peraí, eu não tive pai, eu não tive isso, eu preciso aprender. E a gente trabalha o quê? Um autodesenvolvimento. Aí a gente vai pra terapia, a gente vai pra coach, a gente lê livro, a gente começa a buscar coisas que estão nos faltando, para que a gente possa ir atrás de algumas soluções. Mas aos 12, aos 15, aos 18, é muito complicado construir isso, né? Então eu acho que a gente precisa entender que como pais temos a responsabilidade de construir algumas habilidades dos nossos filhos desde pequenos. E o que acontece é que temos sim hoje uma geração do mimimi, né? Construída por pais permissivos, super protetores, que entenderam que tinham como missão de vida proteger, poupar, não deixar chorar, não deixar sofrer, porque eles talvez passaram por muitas coisas. Então eu não vou permitir que meus filhos passem por aquilo que eu passei. E aí houve uma coisa extremista, que eu acho que sim, eu não preciso bater como eu apanhei, eu não preciso gritar como gritaram comigo, eu não preciso humilhar como me humilharam, mas também eu não preciso impedir que tudo aconteça, porque existe uma coisa assim que eu ouvi uma vez que faz todo sentido pra mim. As pessoas falam que elas são o que elas são porque elas apanharam. Eu apanhei e é por isso que eu sou o que eu sou hoje. Não. Se você tivesse só apanhado da vida, você estaria na cadeia, provavelmente. Porque a sua linguagem seria de violência, o seu agir seria totalmente agressivo. Na realidade, você apanhou, mas também você foi amado, você protegido, você teve família, você teve estrutura, ou você não sobreviveria como você sobreviveu. Então, se você tem muita dor, se você tem muito problema de se relacionar com sua esposa, com seu marido, com amigos, é porque você sim, às vezes, sofreu tanta coisa e não tem condições. Você está vivo, você sobreviveu, você não está se matando, mas tem uma grande dificuldade de se relacionar, de ser feliz, de encontrar paz. A gente não tem paz, né? Por causa das dores, eu acho. E outra coisa, só para deixar bem claro para as pessoas, quando a gente fala essa geração mimimi, que você falou que realmente existe hoje, a gente não está falando aquele mimimi pejorativo que geralmente as pessoas usam em discussões políticas. Estamos falando de jovens que não têm base, não conseguem estrutura emocional, não tem inteligência emocional,
não conseguem lidar com coisas que são da vida e por conta disso começam a entrar em caminhos desvirtuados, digamos assim, tem muita dificuldade de lidar com a realidade. Esse é o mimimi que a gente está dizendo. A gente está falando não de jovens que não conseguem realmente ouvir o não, jovens que não conseguem ouvir o sermão de um patrão, que não conseguem ficar no estágio, jovens que têm dificuldade de ouvir o professor chamar a atenção, não aceita, jovens que não sabem terminar um relacionamento. Então a gente está falando dessa estrutura que foi construída de maneira extremamente frágil. Né? Então, e eu falo sempre sobre isso, cuidado quando a gente salva as nossas crianças. Eu posso amar, eu posso acolher, mas eu não preciso salvar. Quando o brinquedo quebra, eu não preciso dar outro no lugar. E é dessa construção que nós estamos falando. Então a gente culpa a geração, a gente culpa adolescentes, a gente culpa essa turma que não deu conta, sendo que fomos nós, pais, que construímos isso de maneira equivocada, com a melhor das intenções, que acho que isso é importante falar. Foi com a melhor das intenções. Quando os nossos pais nos bateram, foi sempre com a melhor das intenções. Eu preciso bater porque eu preciso fazer com que essa pessoa fique uma pessoa de bem. Então, por trás de qualquer estilo parental, ou permissivo, ou autoritário, ou esse que a gente chama, que é o modelo positivo, né? De hoje, ele tem o amor como base da intenção. A minha intenção eu faço porque eu te amo. O que a gente está trazendo hoje, a gente pode construir toda uma força emocional, toda uma estrutura para lidar com frustração, toda uma estrutura para lidar com uma vida, né, com alfabetização emocional, mas eu ter sim um vínculo seguro, alguém que eu possa recorrer e dizer, pai, não tô legal, eu preciso de você, sabe? Porque eu acho que nós pais podemos ser esse porto seguro, tão seguro a ponto da criança poder ir. Exato. Porque quando ele não é seguro, quando ele é inseguro, a criança não tem coragem de ir. Né? Então, o vínculo seguro permite com que, olha, eu vou, se der certo, ótimo, se der errado, eu tenho um pai para dizer, peraí, eu vou tentar de novo. Né? Porque a gente quer ser destemida, a gente quer buscar, a gente quer que nossos filhos sejam protagonistas, mas a gente precisa construir vínculo seguro para isso. E o vínculo seguro tem com relacionamento e com não julgamento. E a questão do apanhar é interessante também que você trouxe, porque, de novo, puxando para minha geração, isso é muito... E eu falava isso e você mudou minha cabeça sobre isso. Essa questão do, mas eu apanhei, mas tá tudo bem. E aí é interessante que você fala isso. Não, mas seu pai não só te bateu, sua mãe não só te bateu. Sim, né? sim. E só que o bater, ele causa tanto trauma que é a primeira coisa que a gente fala. Sim, né? sim. É a primeira coisa que a gente se refere. Até quando a gente vai querer se diferenciar, não, porque eu aguento isso, esse pessoal de hoje em dia não aguenta, eu apanhei e tô bem. Mas tu não só apanhou, cara pálida. Igual você falou, se você só apanhasse, com certeza você não estaria aqui na sociedade como você está hoje. A sua linguagem é só violência, só humilhação, a gente não... Se você conversar com pessoas que apanharam mesmo, que foram, assim, de maneira... foram humilhadas, é muita dor que essas pessoas trazem. E tá tudo escondido, porque é tão difícil olhar para isso que tá lá escondido. E o que acontece? É muito difícil assumir que foi muito dolorido. É muito difícil assumir que aquilo foi injusto, que eu não dava conta daquilo. Então eu repito para validar aquilo que eu passei. Exatamente. Então muitas vezes repetem para dizer, é assim mesmo que se faz. Isso valida um pouco da dor, né? Isso diminui um pouco da injustiça que foi passada, do castigo. Isso diminui um pouco essa coisa do eu passei por que eu não deveria passar. É muito mais fácil dizer assim, não, é assim que se faz. Fizeram comigo porque é assim que se faz. E eu repito, isso na minha cabeça é muito para validar o que eu passei. Né? Você teve família, nós tínhamos... Eu nunca apanhei, então eu não posso nem falar de nós em termos de apanhar, porque eu nunca apanhei. Mas as famílias antigamente tinham mesa, que a gente já falou aqui no YouTube, né? Isso, sobre mesa. Sua família tinha mesa, sua mãe, você já me contou histórias do tipo de qualquer coisa que viesse contra você, sua mãe ia lá lutar por você e defender você se fosse preciso. Exatamente. Então você se sentia justiçado e escutado. Porque a gente julga os filhos, a gente precisa escutar os filhos. Ver os filhos é diferente de julgar os filhos, né? E quando a criança se sente vista e reconhecida, é diferente, para ela estar me ouvindo, não é assim como você está dizendo. Quantas crianças hoje têm voz para dizer, mãe, não é isso que você está dizendo, não é isso que você está interpretando, não é assim como você está falando, né? Quantas crianças e quantos adolescentes têm coragem de ter essa voz e levar essa voz para o mundo? Porque eu acho que essa construção também, elas não conseguem lidar com o não, porque nunca foi dito não a elas. E aí são dois extremos. Ou é permissivo e nunca foi dito não a elas, ou elas são extremamente humilhadas e caladas e silenciadas e não sabem quem são. Porque se apagou vontade, se apagou personalidade, se apagou verdade, se apagou arte, se apagou muita coisa para cumprir o que era, olha, é assim que tem que ser feito.
E né? aí você entra numa guerra de gerações, o que só atrapalha, porque assim, eu acredito que os mais velhos e a gente dessa geração, da minha geração, por exemplo, a gente tem certas obrigações com o saber, né? Eu acho que assim, quando você assim, você olha pra baixo, você não tem que olhar pra baixo com a arrogância de você ser mais velho. Acho que você tem que olhar pra baixo das pessoas mais novas com querer entender porque aquela pessoa passa. Sim. Praticar a sua empatia mesmo. Sim. Né? Não é porque E você é o aprender. mais velho, exatamente. Não é porque você, eu tenho tantos anos, olha pra baixo, esse cara de 20 não sabe de nada, portanto eu tô julgando o comportamento dele baseado naquilo que eu tenho certeza que é. E eu acho que esse é o problema de hoje em dia. Os mais velhos olham pros mais novos e colocam a culpa nos mais novos, mas a verdade é que se a gente estivesse realmente pensando, a culpa também é dos mais velhos, no sentido de, cara, aquele menino, aquela menina, aquele adolescente, ele é um fruto direto, dentre outras coisas, da criação que ele tem. Sim, a responsabilidade então, é nossa. Exatamente. Se aquela menina ou aquele menino não conseguem ouvir um não, a culpa não é só dele, não é diretamente dele, ele não nasceu dessa maneira, ele foi criado sem ouvir um não. E aí a gente aponta pra ele e olha pro pai e fala, é difícil, né? Existem mães... Tinha que olhar pra criança e falar assim, é difícil na verdade, né? Porque teu pai não te ensinou. Só que agora a vida vai ter que te ensinar e aí vai ficar muito mais complicado. E alguns não dão conta, é por isso que o número de suicídio tá cada vez maior. Alarmante, né? Tá alarmante. A gente tá no Setembro Amarelo falando, né, que se fala sobre a prevenção do suicídio e tem que se falar da prevenção do suicídio, porque assim, o suicídio para quem tem uma depressão profunda, para quem tem um transtorno mental, as pessoas falam e se preocupam, estão atentas a isso, mas às vezes o que você escuta ninguém imaginava. Ninguém via, ninguém sabia, porque não se existe relacionamento, não existe escuta, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque o que acontece é eles são criados tão frágeis e tão incapazes de atender a expectativa, né, enorme. Vamos falar da parte escolar mesmo, gente. A gente espera que seja o melhor aluno em português, matemática, em física, em química, 10 em tudo, 9 em tudo. Já vi pais que querem 8, não serve. Tem que ser 9 e ninguém é bom em português. É difícil a pessoa que é boa em português, matemática, em todas as matérias, a ponto de atender uma expectativa do aula de piano, aula de inglês, bom em esporte. Tem que ser bom em tanta coisa para atender uma expectativa que é difícil existir. É difícil existir e você não tem força emocional nem para dizer que não quer isso. Não quero fazer isso. Isso não é comigo. Isso não quero atender essa expectativa sua. Realize você o seu sonho de ser modelo, eu não quero. Isso, exatamente. Eu quero usar camisão, eu quero andar de cabelo solto, não quero usar brinco. Então resolva você com seus problemas. Não tem essa voz, elas precisam atender. Porque a criança ela vai tender a cooperar, porque ela precisa se sentir aceita e amada. E outra coisa, essas crianças de hoje em dia, elas são frutos de uma mudança social também com relação à própria questão do casal, né? Por exemplo, as mulheres estão trabalhando, os homens estão trabalhando. Sim. Então os pais naturalmente estão com menos tempo para os seus filhos. Sim. E os pais estão aprendendo a lidar com esse menor tempo. Ou seja, os pais estão trocando quantidade por qualidade. Então os pais estão aprendendo a fazer essa troca, tá aprendendo. E como tá difícil para todo mundo, né, Zé? Porque assim, a mulher com jornada dupla, tripla, trabalho, casa, os homens com dores silenciadas, porque o homem não pode chorar, o homem não pode sentir, então você tem uma coisa masculina complicada também. E quando ele consegue resolver isso, ele tem que aprender agora as outras coisas que ele não aprendeu. Dividir essa jornada dupla. Então assim, você tem a mãe nessa situação, o pai nessa situação e a criança sem voz ali no meio disso tudo. E a culpa é só dela. A culpa é da criança, né? A criança que tá errada, a criança que nasceu torta. E aqui a gente não tá fazendo um apontar de dedos pros pais no sentido de a responsabilidade é só sua, mas de trazer, sim, por serem adultos, a responsabilidade de dizer, eu preciso olhar para mim, eu preciso cuidar de mim, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso saber onde eu quero chegar com essa criança, eu preciso entender que ela não está aqui para atender os meus sonhos, minhas expectativas, que eu preciso entender o que está acontecendo com ela. A gente está falando, sabe de quê? De relações, que é o que tinha antigamente. Tinha o bater, tinha o castigar, mas existia relação, existia uma mesa, existia mais tempo de contato, existia mais familiares juntos, existia uma grande aldeia tomando conta de todo mundo e hoje as pessoas estão isoladas, sozinhas e com muito pouco tempo para os filhos. Paternidade para mim tem a ver com relações. E eu acho que a grande dificuldade porque toda relação traz o quê? Conflito. E quando você tem relações
mais complexos, mais conflitos acontecem, mais as pessoas estão prontas para lidar com isso. Acho que porque aqui em casa tem a grande vantagem de sermos 9, os 7 meninos mais eu e o Kleber, naturalmente existem conflitos. E naturalmente eles precisam lidar com essas diferenças. Então, agora você imagina quem é filho único e que é o comum hoje em dia. Né? Então, quando a gente fala de parentalidade, a gente está falando de relações. Está falando de relações, está falando com conflito. E lidar com conflito faz crescer. Né? Então, acho que é o que está faltando. Não é para vocês terem mais filhos, mas proporcionar as relações com as famílias, com os amigos, com os vizinhos, com a escola e entre vocês mesmo. O que acontece é falta ter relação entre pai e mãe. Quantas mães trazem para mim dizendo, eu não consigo conversar com meu marido. Eu não consigo fazer com que ele me escute, eu não consigo falar com ele, eu não tenho um diálogo com o marido. Aí você imagina um casal onde a mulher e o marido não têm diálogo. Vão ensinar diálogo pro filho. Como é que vai conversar com o filho e escutar? Mãe, eu quero ter relações. Mãe, eu quero beijar na boca. Mãe, isso aqui eu não gostei, mãe. Não tem, porque há uma falta de muita coisa onde é descontada às vezes na expectativa dos filhos. Né? E de novo, a gente não tá apontando o dedo pros pais, tanto que a gente reconhece essa nova dificuldade, esse novo modo de criar, essa nova dinâmica entre os casais, que é preciso ter, que veio sim para agregar. Então ninguém tá recusando nada ou querendo que volte como era. Não tem nada a ver disso. Então, o que a gente está falando é... A gente está tirando o dedo das crianças, na realidade, né? Das crianças, essa mochila não é só delas. E também não está apontando para os pais porque não é só culpa deles. A questão é que estamos num novo momento social e está todo mundo aprendendo. E essa questão do aprender, é preciso que as pessoas percebam que quanto mais você praticar empatia, quanto mais você tentar entender, melhor fica. Tanto para você, quanto para quem você supostamente está querendo ajudar, só que na base de uma desconstrução dela ali, sem entender o lado da pessoa, né? Então, assim, é importante isso, até por essa questão mesmo. O suicídio, a OMS fez a reportagem, é a segunda maior causa de morte entre 15 e 29 anos no mundo. Então, é muita coisa. 15 que anos. Que dor é essa? 15 anos que tem menos, tá né? se matando. Até 13. 12, 13. Então, tá na hora da gente... E aí um dos chamados que eu faço é os mais velhos, da geração 80, 70, os que suportaram apanhar e hoje estão super bem, parar com esse negócio, porque a gente sabe que nossos pais bateram na gente, não foi isso que nos fez bem, não foi isso que nos criou, foi o amor, foi o tipo de relação, foi ter mesa. E através do bater eles colocavam um limite, e eu trago a necessidade do limite. Entende? Então, assim, eu acho que tem que ter limite sim, mas eu posso fazer esse mesmo limite, eu posso dizer esse mesmo não, eu posso proporcionar frustração, eu posso ensinar muita coisa sem ser batendo, eu posso proporcionar esses mesmos limites sem invadir a integridade da criança, sem ser violento, eu posso sim não salvar, eu posso sim colocar consequência, arque com suas consequências sem bater, né? Então, eu acho que isso precisa ficar claro. A gente não está falando que é para tirar todo e qualquer castigo ou limite. Não, limite sim, contenção sim, mas alfabetização sim e acolhimento também, para que essa geração cresça um pouco mais saudável e mais resistente à dor. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente entender quais são os limites, quais são os nossos limites e olhar para a gente. Então eu acho que é tirar os dedos aí apontando nem para um nem para outro, né? Talvez apontar para si. Né? Isso. Eu acho que entender o que eu posso fazer, o que eu posso estudar, como é que eu posso melhorar para que eu possa melhorar quem a gente está preparando, que filhos a gente está preparando para o mundo. É isso? E uma última coisa eu sempre falo com meus amigos, a nossa geração deu certo. Aí eu falo para eles assim, se tivesse dado certo não tinha coach até de felicidade, porque a gente esqueceu como é que é ser feliz, como é que a gente ri na vida. Com então certeza. Todos nós aí temos que sim ir para psicólogo, estamos com coach para tudo quanto é lado. Então não é que a gente deu certo, não. É a geração mais medicalizada da história, como é que deu certo? Exatamente. Então a gente tem que entender o que a gente precisa melhorar e, em vez de apontar, ajudar a nova geração. É isso. Valeu, gente. Então, esse foi o nosso primeiro podcast. Primeiro podcast. E registrado aqui no YouTube. Meu parceiro de podcast não quis aparecer aqui. Lombardi. Eu deixei o Silvio vir pra cá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curte, se inscreva aqui no canal, que tem muita coisa por vir ainda. Tem diário de noiva, não é? Diário de noiva. Tem muita coisa que vai aparecer por aqui ainda. Espero vocês.